Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada profunda num período assim fundamental da história bíblica, a volta de Israel do exílio na Babilônia, sabe? E toda a reconstrução que está lá no livro de Esdras. A gente está se baseando em trechos de uma análise bem detalhada sobre ele. O nosso foco aqui é entender não só o que aconteceu, os fatos históricos, mas também o significado mais espiritual dessa restauração toda. Como é que uma comunidade se reergue, né? E já começa com algo surpreendente. Em 538 a.C., Ciro o Grande, rei da Pérsia, quer dizer, um líder que nem era judeu. Cena, né? Umas 50 mil pessoas voltando para casa depois de décadas fora. Pois é. E a fonte que a gente usou destaca uma lista bem detalhada de nomes, de famílias. Mostrando como era importante para eles restabelecer quem era quem, a organização da comunidade, a identidade mesmo. Exato. E o que chama muita atenção, e a colega pode falar melhor, é a prioridade deles logo que chegam. É fascinante, né? Pensa bem, a cidade está, tipo, destruída. A lógica talvez fosse, sei lá, construir casa, muro primeiro. Sim, o básico para sobreviver. Mas não. A primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar. E voltar com sacrifícios diários. A adoração veio antes da estrutura física. Que declaração forte, né? Com certeza. Mostrando onde eles colocavam a segurança e a identidade deles. E aí, quando finalmente lançam os alicerces do templo, bom, teve festa, claro, mas teve choro também. Choro. Por quê? Porque muitos ali lembravam da glória do templo de Salomão, o primeiro templo, sabe? E sentiam o peso do que foi perdido, mesmo na alegria de recomeçar. Uma mistura de sentimentos. Entendi. Mas não foi um mar de rosas, né? Essa reconstrução teve problema. De jeito nenhum, enfrentaram oposição forte, principalmente dos samaritanos. Os vizinhos ali, né? Que tinham uma relação, digamos, complicada com os judeus. Exatamente. Eles primeiro até ofereceram ajuda, mas os líderes judeus recusaram, por questões de pureza religiosa e tal. Aí os samaritanos começaram a atrapalhar mesmo. E a obra parou por anos, né? Parou, ficou tudo estagnado. E é aí que a coisa fica interessante, porque entram em cena os profetas Ageu e Zacarias. Ah, sim, figuras importantes. Muito. A fonte destaca que eles vieram para sacudir o povo, sabe? Conclamar para retomar a construção, para não desistir, uma intervenção divina mesmo para dar ânimo. E funcionou. Funcionou? Com esse novo gás, e olha que crucial, com o apoio renovado do Império Persa, agora sobre o rei Dário. Outro rei persa ajudando. Pois é, aí o templo finalmente é concluído, em 516 a.C. Sim. E o detalhe? Exatamente 70 anos depois da destruição do primeiro templo. Cumprindo outra profecia. A de Jeremias, dessa vez. Exatamente. Isso mostra muito a fidelidade de Deus ao plano dele, né? Mesmo usando reis estrangeiros, a política da época, ele estava no controle. O templo foi reconstruído, um marco, sem dúvida, mas a restauração não era só tijolo, né? Era sobre as pessoas. Com certeza. O povo. E aí, décadas depois, lá por 458 a.C., a gente entra na segunda fase da história. É quando chega Esdras. Ah, Esdras. Uma figura central. E ele não era um governador tipo Zorobabel. Era um sacerdote e escriba, um cara que conhecia profundamente a lei de Moisés. A fonte até usa uma frase bem forte para descrever ele. Alguém que tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la em Israel. Uau! Um líder focado na palavra e na prática, então. Totalmente. E ele lidera uma segunda leva de gente de volta para Jerusalém. E tem um detalhe interessante na viagem deles. Qual? Eles dispensam a escolta militar persa, preferem jejuar e orar pedindo proteção divina para a viagem, que era perigosa. Uma demonstração pública de fé, hein? Exato, confiança total em Deus. Mas ao chegar em Jerusalém, Esdras encontra um problemão, uma crise espiritual. Que tipo de crise? Muitos judeus, e aí incluindo sacerdotes, levitas, gente da liderança, tinham se casado com mulheres dos povos vizinhos. Aqueles povos que praticavam idolatria, né? Isso era contra a lei de Moisés. Era um ponto bem sério. E por que era tão sério assim? A fonte explica. Explica, e é fundamental entender isso. A preocupação central não era tipo uma questão étnica, sabe? De raça. Era teológica. Teológica. Como assim?
O risco era a assimilação religiosa, a fé dele se misturasse, diluir com as práticas pagãs dos vizinhos. Perder a aliança exclusiva com Deus. Ah, entendi. O perigo da idolatria é entrar no meio do povo. Exatamente. Algo que já tinha acontecido antes na história deles e com consequências desastrosas. Lembra de Salomão? Claro. As esposas estrangeiras dele o levaram para a idolatria. Pois é. Então, a identidade do povo como comunidade da aliança estava em jogo ali. Era algo muito sério. E como Esdras reagiu a isso? Olha, a reação dele foi visceral, intensa mesmo. Ele rasga as roupas, arranca cabelo da cabeça, da barba. Nossa, E aí ele ora, chora publicamente, confessando o pecado do povo. Essa demonstração de luto, de zelo pela lei, acaba comovendo todo mundo. imagino. Levou a alguma mudança. Levou a um grande ajuntamento. O povo se reuniu e rolou um arrependimento coletivo. Eles confessaram o pecado. E qual foi a solução encontrada? Então, a decisão foi radical. E, assim, muito difícil, dolorosa em termos humanos, não dá para negar. Que foi? A separação dessas esposas estrangeiras e dos filhos que tiveram com elas. Pesado. Bem radical mesmo. Muito. Mas olhando pelo contexto da narrativa, isso revela um compromisso, sabe? Um compromisso profundo com a santidade, com a obediência à aliança. Colocaram a fidelidade a Deus acima até dos laços de família mais íntimos. E foi a palavra de Deus que guiou essa reforma toda, né? Interpretada pelo Esdras. Exatamente. A reforma foi totalmente baseada na lei. Então, se a gente for resumir, quais são os grandes temas que essa análise do livro de Esdras traz pra gente? Bom, acho que fica bem clara a fidelidade de Deus, né? Cumprindo as promessas de restauração. Sim. E a centralidade da adoração e da palavra de Deus como base para a comunidade. Isso. A adoração primeiro, a palavra como guia. E também a importância de uma liderança piedosa, né? Como a de Esdras, que conhecia e vivia a lei. E aquele ponto difícil da separação, né? Naquele contexto como uma necessidade para proteger a identidade religiosa. Exato. Separar daquilo que ameaçava a aliança. E se a gente pensar num quadro mais amplo, essas lições ainda falam hoje, né? Como assim? A ideia de que Deus age para restaurar seu povo, que a adoração genuína tem que ser prioridade, que a palavra é o mapa para a vida e para qualquer reforma necessária. E que buscar a santidade às vezes exige decisões bem difíceis. Bem difíceis. E que líderes íntegros que vivem o que pregam são essenciais para a saúde espiritual de qualquer comunidade de fé. Faz todo sentido. Então, para fechar, o livro de Esdras nos mostra essa jornada incrível de volta do exílio, a reconstrução do templo, enfrentando oposição, e depois essa reforma espiritual forte liderada por Esdras, com foco total na obediência à lei de Deus como coração da identidade do povo. É uma história poderosa sobre restauração, identidade e fidelidade. Exatamente. E isso talvez deixe uma pulga atrás da orelha para a gente pensar. Essa ênfase tão forte de Esdras na separação, como um jeito de preservar a identidade religiosa, a aliança, num ambiente cheio de outras influências. Como é que esse princípio de distinção, de santidade, dialoga ou se aplica hoje? Pensando nas comunidades de fé que tentam viver sua identidade particular no meio de um mundo tão plural, com tantas pressões culturais diferentes. Como encontrar esse equilíbrio? Fica aí a provocação.